Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Livro dos Espíritos, particularmente ou notadamente do Livro dos Espíritos, que, como sempre dizemos, é a primeira obra de Allan Kardec, que é a base do Espiritismo. Foi publicada a sua primeira edição, apenas para informação, a 18 de abril de 1857, em Paris, na França. A primeira edição saiu com 500 e poucas perguntas e respostas. Só um ano depois é que saiu a segunda edição, com 1019 perguntas e respostas, que é a definitiva, até hoje, que nós consideramos um diálogo extenso, ou uma entrevista que Allan Kardec fez com os espíritos desencarnados, espíritos de muita sabedoria, espíritos elevados, que esses espíritos se constituíram os missionários desencarnados que auxiliaram Allan Kardec, porque trouxeram a revelação espírita ao mundo, entre eles Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Emanuel Swedenborg, todos sábios, João Evangelista, Paulo Apóstolo, que deram, todos esses espíritos deram comunicações naquela época, trazendo a nova, ou seja, a terceira revelação de Deus à humanidade, como nós sabemos, apenas como um leque de esclarecimento. A primeira revelação de Deus à humanidade foi através de Moisés, a segunda veio o Cristo, a terceira veio o Espiritismo e está conosco, que o próprio Cristo fez a promessa: eu vos enviarei o Consolador, que ele explicará todas as coisas que eu agora não explico. Não era porque ele não sabia que o governador da terra, Jesus, um espírito puro, sabia de tudo abaixo de Deus, mas é que o homem estava imaturo para receber a revelação naquela época. Aí ele disse que enviaria o Consolador, que viria, como veio, 2000 anos depois, que nós consideramos o Espiritismo. Está aqui entre nós para explicar e dar continuidade ao que Jesus ensinou naquela época e ensinar a mesma moral do Cristo e transmitir ao mundo a mesma base da religião de Jesus, a caridade. A base do Espiritismo é a caridade. A religião de Jesus foi a caridade, a religião do Espiritismo, a caridade. E então, hoje, nós apresentando o programa Encontro com o Espiritismo, gostaríamos de apresentar ou de conversar um pouco acerca de parentesco e filiação, ou seja, em termos de família. A nossa família de hoje, alguns membros da família são estranhos a nós, mas a maioria são nossos, já bastante conhecidos, de outras encarnações do passado, milenares, e voltam hoje. Para que a reencarnação nos traz? Para estreitar os laços de amor, de sentimento, entre os espíritos, dentro do clã familiar, dentro da sociedade familiar. Esse é o objetivo da reencarnação. Traz os espíritos de volta para a reconciliação, estreitar os laços de amor, de sentimento, de amizade, não é? Esse é o objetivo da reencarnação. E também mostrar que a reencarnação é o perdão de Deus, como já dizia o nosso querido e inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, o maior modelo de médium que a humanidade já conheceu, espírita, e que deixou entre nós quase 500 obras psicografadas, ditadas pelos espíritos superiores.
E de modo que em nossa conversa de hoje é sobre a família, parentesco e filiação, que muita gente pensa que o espírito do pai é divisível, o espírito da mãe é divisível, e que cada filho e cada pai é um pedaço do... Cada filho, cada filha é um pedaço do pai e da mãe, mas os espíritos não se subdividem. O espírito é intacto, é integral. O espírito é individualidade, não se divide. E então aqui, na questão 203 do Livro dos Espíritos, para os que gostam de garimpar, não é? O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. E então, na questão 203, Allan Kardec pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Quer dizer, os pais transmitem da sua inteligência, das suas virtudes, do seu caráter, transmite pela hereditariedade, quer dizer, pela genética, pelas células, transmite para o filho esses caracteres de moral, inteligência, virtudes, transmite para os filhos, ou transmite somente a parte física, a parte biológica. E esses estudos de hoje, eles são um complemento de um programa que nós fizemos há uns 15 dias, apenas para complemento. E então, os espíritos respondem a Allan Kardec: dão-lhe, quer dizer, os pais dão aos filhos apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível, não se subdivide, é individualizada as almas. Um pai obtuso, quer dizer, um pai ignorante, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Quer dizer, um pai ignorante, um pai de mau caráter, pode produzir filhos sábios e de bons caráter, ou de bons caracteres, os pais, porque eles transferem para os filhos apenas a parte orgânica, o tamanho, estatura, cor da pele, cor do cabelo e outros caracteres biológicos particulares do corpo de pai e da mãe que transfere para os filhos. Mas não transfere parte de caráter, não transfere virtudes, sabedoria, porque tudo isso pertence ao espírito do pai e da mãe. São individualizados. E então, na questão seguinte, que é muito interessante essa parte, tira muita dúvida das criaturas, Allan Kardec pergunta: uma vez que temos tido muitas encarnações, a nossa parentela, nossos parentes, vai além da que a existência atual nos criou, quer dizer, vem muito antes? Aí a resposta dos espíritos: não pode ser de outra forma. Vem de distante a parentela, 4.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, que as existências são sucessivas, e a reencarnação nos traz de volta as famílias, os espíritos nas famílias. Aí ele continua: a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores, multimilenares. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós, entre os parentes da família, e certos espíritos que vos parecem estranhos. Está aí a explicação dada pelos espíritos. Daí, muitas vezes, a simpatia, a amizade, que vem a existir entre vós da família e certos espíritos que vos parecem estranhos. Liga, que as reencarnações ligam as criaturas. E na questão seguinte, que é a 205, Allan Kardec volta a perguntar: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação, no conceito de muitas pessoas, a reencarnação se afigura destruidora dos laços de família.
com o fazê-los anteriores à existência atual. Esse é o que pensa as pessoas que não acreditam na reencarnação. E os espíritos respondem, ela, a reencarnação, os distende, quer dizer, estende os laços familiares, os laços de sentimento, os laços de amizade entre os espíritos que vêm na mesma família. Não os destrói, quer dizer, é ao contrário, distende os laços de amizade entre os membros da família, mas não os destrói. Fundando-se a reencarnação, ou aliás, fundando-se o parentesco em afeições de outras encarnações, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina da reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo, o empregado, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos, ligados pelos laços da família, que já vem de outras encarnações. A esses espíritos que têm ligação conosco, eles vêm muitas vezes como membros distantes da família, às vezes até como empregados, servos da família, mas é que a ligação já vem de outras encarnações. Só mostrando aqui que só a reencarnação é que distende, aliás, liga as criaturas pelos sentimentos, pela amizade, pela simpatia, pelo amor, e distende, não é, esses laços de amizade, não corta, não limita, não destrói, mas distende para toda a eternidade. Esse é o objetivo da reencarnação. E Allan Kardec, então, estamos vendo aqui o relógio, que ele é materialista. E então a outra pergunta de Kardec, no mesmo sentido, a reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia. A genealogia quer dizer a origem do nascimento da família, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. A reencarnação liga novamente. Essa é a pergunta de Kardec. Aí o espírito superior responde, é exato, evidentemente, é a verdade. Mas ele diz, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Quer dizer, sente orgulho por eles. Ora, um que coraria de contar como ascendente, como filho, não é? Um que contar como ascendente avô, avó, bisavós, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender, de proceder de um gentil homem devasso. Chama-se o orgulho. A pessoa tem a vergonha de dizer que seus ancestrais foram pessoas humildes, de condição social simples, de condição social humilde, não é? Mas se orgulha de dizer que é descendente, que seus avós foram grandes aqui na Terra, mas foram homens de baixo caráter. Foram homens de caráter sujo, foram homens devassos, foram pessoas desonestas, mas ele se orgulha de dizer por causa da posição social dos seus ancestrais. Aí o Espírito continua, digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão, proibirão, impedirão a que as coisas sejam como elas são. Que não foi consultando os homens, ou consultando a vaidade dos homens, que Deus formulou as leis da natureza.
da natureza. Então nós vemos aí que o orgulho dos homens, o egoísmo dos homens, a vaidade dos homens e a vontade no geral dos homens, ou a má vontade, não prevalece contra as leis de Deus. Porque Deus, para formular as suas leis, não pergunta a ninguém. É como a reencarnação. Quem é inimigo da reencarnação, reencarna. Quem é amigo, reencarna. Quem tem dúvida, também reencarna. Por quê? Porque são leis da natureza. E a má vontade dos homens não prevalece contra a vontade de Deus, que é soberana. Estamos debaixo de Deus, e não igual a Deus, nem soberanos a Deus. E então, meus prezados amigos, nós estamos... E tem uma última pergunta aqui de Kardec, que já ia passar, mas para um esclarecimento sobre família mais detalhado, Allan Kardec volta a fazer a última pergunta deste tema, na questão 206 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, segue-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Quer dizer, prestar culto aos avós, aos ancestrais, será que isso é um mal? Não é? Aí o Espírito responde: de nenhum modo. Todo homem deve considerar-se feliz por pertencer a uma família em que reencarnar espíritos elevados. E deve até prestar-lhe homenagens. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, espírito não produz espírito, corpo, matéria é que produz matéria, mas alma não produz alma. Espírito do pai, espírito da mãe não produz o espírito dos filhos, de forma nenhuma, porque os espíritos dos pais são pré-existentes ao nascimento deles mesmos. Isso é que o Espiritismo nos explica. Ora, se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos, pelas ligações da família, os ancestrais, os avoengos, de muito distante, que formou a genealogia da nossa família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos, ele finaliza aqui o Espírito, mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Isso não toca, né, aos espíritos elevados, que quando encarnados aqui na Terra foram os nossos avoengos. Eles estão no mundo espiritual, então eles não se tocam com os cultos que prestamos a ele, por vaidade, por orgulho. Isso não toca a eles, porque eles estão muito desligados dessas coisas. Mesmo porque muitos dos nossos avós, eles reencarnam hoje, somos até nós que estamos aqui. Porque os espíritos voltam geralmente na mesma família. Aí vem hoje como nossos filhos, os nossos bisavós, que formaram as nossas primeiras famílias aqui, aí voltam hoje. Pode ser até nós que estamos aqui presentes. E ele termina: em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos deles, que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, meus prezados amigos e companheiros, nós hoje estudamos aqui, desenvolvemos o tema sobre as famílias, né? Parentesco, filiação. É o que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 203, para estudo de todos. E voltamos então ao novo programa, nova edição,
novo tema, nova roupagem. Na próxima oportunidade, encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.